No Justiça para Todos, vamos entrevistar o juiz federal Rodrigo Machado Coutinho, secretário-geral da AJUF. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foi presidente da AJUFERGS no biênio 2012-2014, vice-presidente da AJUF no biênio 2014-2016 e primeiro secretário da AJUF no biênio 2016-2018. Nós vamos conversar com o doutor Rodrigo Coutinho sobre o convênio firmado recentemente entre a AJUF brasileira e a Argentina. Vamos falar também sobre o Sistema Eletrônico de Informação, o regime de custas da Justiça Federal, valorização e independência da carreira de magistrado e outros projetos desenvolvidos pela AJUF ou que recebem o apoio da associação. Fique com a gente, o Justiça para Todos está no ar. Vamos começar o programa com um resumo das notícias que movimentaram a Semana da Justiça Federal. A Organização Internacional para as Migrações realizou, com o apoio da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, um curso de capacitação para aprimorar o conhecimento de integrantes da Justiça Federal que lidam com a questão migratória no Brasil. O presidente da associação, juiz federal Fernando Mendes, participou da abertura do evento, que ocorreu no Conselho da Justiça Federal, em Brasília. Tínhamos preocupação com essa questão migratória e essa parceria com a IEM acabou vindo, na verdade, permitir essa soma de esforço, o know-how que eles têm, com o conhecimento da matéria e estimular essa atuação da AJUF. A ideia do curso é partir da experiência do fluxo de venezuelanos que tem chegado ao Brasil, explorar questões de direito internacional e da nova lei de imigração que podem ser úteis para que a Justiça Federal possa promover respostas mais adequadas para essas pessoas que chegam ao país com demandas legais, com questões de direitos e com necessidades específicas que muitas vezes chegam até o sistema de justiça. Doutor Rodrigo Coutinho, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, é um prazer participar do programa Justiça para Todos. Certo, vamos começar falando sobre o primeiro encontro internacional da AJUF. Qual que foi o objetivo desse evento e qual a importância dele? Bom, inicialmente é importante frisar que a AJUF sempre se caracterizou por fazer eventos no Brasil, né? Nosso encontro nacional era realizado todos os anos e nós não tínhamos a experiência de fazer o encontro internacional. Mas no ano de 2017 houve a criação da AJUF Argentina, ou seja, a Associação dos Juízes Federais Argentinos, e nós aproveitamos essa oportunidade para criarmos um laço com eles. Então nós tínhamos uma oportunidade de fazermos um encontro no exterior. E por que escolher Buenos Aires? Porque é uma cidade aprazível, é uma cidade que é próxima do ponto de vista cultural e histórico, né, com o nosso país. Então nós entendemos que seria, digamos assim, um lugar ideal para dar o pontapé inicial nos eventos internacionais da AJUF. Houve assinatura de um convênio durante esse encontro e qual que é o objetivo como é que vai ser essa troca de experiências entre os dois países a partir desse convênio? O nosso presidente Fernando Mendes realmente assinou um convênio com o presidente da AJUF Argentina, o Dr. Jorge Moran, e a ideia inicial é uma troca de experiências. Do ponto de vista mais objetivo, é a realização de eventos em conjunto, seja em solo argentino, seja em solo brasileiro. Porque a carreira da magistratura federal na Argentina também enfrenta os mesmos problemas que nós enfrentamos. Eles também têm uma lava-jato argentina, né, que estão investigando, né, a questão de corrupção nos mesmos moldes do Brasil. Então essa troca de experiência ela é muito salutar, ela irá ajudar o sistema argentino de justiça, assim como nós também receberemos experiências do sistema argentino de justiça para aplicarmos naquilo que couber no nosso sistema brasileiro de justiça. Um outro assunto bem importante para a gente tratar aqui, doutor Rodrigo, é a questão do SEI, do Sistema Eletrônico de Informação. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse SEI. Bom, o SEI é um sistema que é utilizado do ponto de vista administrativo por diversos órgãos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. É um sistema que ele visa o andamento dos processos administrativos dentro desses órgãos.
Hoje, por exemplo, nós temos a cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina, ela utiliza o SEI para o trâmite de seus processos administrativos. E a AJUF não poderia ficar de fora. Recentemente, o Conselho da Justiça Federal, eles também assinaram, junto com o TRF, esse termo de cooperação do SEI, e eles irão utilizar o SEI. Então, a AJUF, como tem assento no Conselho da Justiça Federal, nós fizemos um requerimento ao presidente do TRF4, Dr. Thompson Flores Lenz, e no dia 26 de novembro, nós assinamos esse convênio, então a AJUF já está capacitada, né, para utilizar o SEI. Isso facilitará muito a troca de informações com o próprio Conselho da Justiça Federal e no âmbito interno da AJUF vai permitir uma melhor organização em todas as áreas administrativas da associação e permitirá que o próprio associado faça um requerimento à associação diretamente no SEI. É um sistema que foi criado dentro do próprio TRF4, criado por servidores e uma base de software livre, ou seja, sem custos. Então, eu diria que o SEI hoje é um case de sucesso. Esse case de sucesso, como o senhor falou, já é utilizado não só dentro do Poder Judiciário. Daria para citar algumas instituições que já têm esse sistema como realidade? Por exemplo, Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, Prefeitura de São Paulo, tribunais de contas de vários estados, próprio Conselho Nacional de Justiça, que é dentro do Poder Judiciário, o Conselho da Justiça Federal, que eu já referi anteriormente, e teríamos o Poder Legislativo em várias assembleias legislativas estão utilizando, na Justiça Militar da União também utiliza. Então, ele é um sistema hoje que é utilizado em mais de 300 órgãos da administração pública. Ele foi feito um cálculo, né? Se todos esses órgãos tivessem que desenvolver o seu próprio sistema, teríamos um custo aproximado de 2 bilhões de reais. Então, posso dizer hoje que a economia para o Estado brasileiro mínima do SEI é em torno de 2 bilhões de reais, que é uma cifra de grande importância. Há quanto tempo que ele está funcionando? O SEI está funcionando há, no mínimo, 8 anos. Então, é um sistema que já está, digamos assim, bem consolidado. E, recentemente, também foi lançada uma nova versão do SEI, que é o SEI Julgar, o SEI que poderá ser aplicado em todos os órgãos administrativos que utilizam de julgamentos, como o Tribunal de Contas da União, o próprio Conselho da Justiça Federal, o CNJ. Eles poderão utilizar o SEI Julgar porque ele já fará a distribuição automática dos processos. Também torna o sistema mais republicano, sem distribuições dirigidas, porque é o próprio sistema que sorteia o relator de um determinado processo administrativo. E além dessa economia de recursos financeiros, há também a economia de papel, é a questão da sustentabilidade, né, doutor Rodrigo? Com certeza. Então, hoje nós eliminamos dentro, por exemplo, do âmbito administrativo desses órgãos, desses 300 órgãos, todo e qualquer tipo de papel para o andamento dos processos administrativos. E não é só o papel. Quando você tem um processo administrativo, você tem que carregar para outro lugar, ele é carregado por uma caminhonete, um carro, um caminhão, então também emite poluentes. Então, assim, o SEI é um processo eletrônico administrativo que ele economiza, como eu já falei, 2 bilhões de reais no mínimo para o Estado brasileiro, mas também tem esse outro lado que é extremamente importante nos dias atuais, que é a ecologia, é a sustentabilidade. Então, ele traz também isto no sistema, esse outro viés que é extremamente importante para a sociedade brasileira. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a entrevista com o juiz federal Rodrigo Machado Coutinho, secretário-geral da AJUF. Nós voltamos em instantes. Até já!
Voltamos a falar com o juiz federal Rodrigo Machado Coutinho, secretário-geral da AJUF. Ele está aqui para falar sobre os projetos desenvolvidos pela AJUF e aqueles que recebem o apoio da associação. Doutor Rodrigo, um outro assunto que eu queria falar com o senhor a respeito do sistema de custas da Justiça Federal, inclusive da criação de um fundo de custas da Justiça Federal. Algum texto sobre isso em tramitação no Congresso? Sim, nós temos um texto em tramitação na Câmara dos Deputados, que está atualmente na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e está sob a relatoria do deputado federal Sérgio Sveiter. Até estivemos recentemente conversando com o deputado, né, porque a AJUF participou desse processo desde o início da criação desse projeto de lei, que atualmente está sob o número 7735/2017, ou seja, ele está na Câmara dos Deputados desde o ano 2017, e nós esperamos que agora ele tenha um andamento adequado, né? Porque isso, desde a emenda constitucional 45, ela já prevê que a Justiça Federal terá o seu próprio fundo de custas. Só que isso depende de um projeto de lei. E nós estávamos há muito tempo dentro do próprio Conselho da Justiça Federal e do STJ, lutando para o envio de um projeto de lei para a Câmara dos Deputados. Então, nós conseguimos isso em 2017 e esse projeto está lá em tramitação desde 2017 e esperamos que agora, na próxima legislatura, ele tenha um andamento adequado e nós conseguimos aprovar esse fundo de custas para a Justiça Federal. Explica para a gente como é que funciona o sistema de custas da Justiça Federal. Não, atualmente, o sistema de custas ele tem vários problemas, né? Primeiro, todas as custas que são pagas à Justiça Federal são encaminhadas ao Tesouro da União. Então, o Tesouro Nacional é que gera esse dinheiro, ou seja, ele não volta para a Justiça Federal, ele fica no orçamento da União. Segundo aspecto também muito relevante, as custas hoje na Justiça Federal são muito baixas, mas muito baixas mesmo. Para lhe dar um exemplo, hoje uma ação uma ação civil tributária que versa sobre milhões de reais, as custas são pagas na ordem de R$ 1.900. Então é um valor muito abaixo do que são praticados nos tribunais de justiça dos estados. Então isso hoje, nós temos uma previsão constitucional do artigo 98, parágrafo 2º da nossa Constituição, desde a emenda 45, que prevê a criação desse fundo. Então a ideia hoje da Justiça Federal, a partir do envio desse projeto de lei, é criar um fundo de custas da Justiça Federal, o custo especial da Justiça Federal. E ele servirá para o desenvolvimento da Justiça Federal em termos de informática, que é extremamente importante, porque hoje nós trabalhamos todas as regiões com processos eletrônicos, nós poderemos ter então equipamentos de informática de última geração. Ele servirá também para a construção de novos prédios ou aquisição de novos prédios para a Justiça Federal. Isso também gera uma economia com aluguel, porque hoje muitos dos prédios da Justiça Federal são alugados. Ele também servirá para a capacitação de magistrados e servidores da Justiça Federal, o que trará uma melhoria na prestação jurisdicional, com certeza. E é importante fazer essa racionalização do sistema, né? Não, com certeza. Hoje o sistema de justiça, principalmente a Justiça Federal, a gente está na mão do Poder Executivo. Então, nós não tendo a nossa independência financeira, que está na própria Constituição Federal também, nós não temos uma verba própria da Justiça Federal. Tudo tem que passar pelos trâmites de legislativo, executivo. Então, em determinado momento, como nós estamos vendo agora, nós teremos um ano de 2019 muito difícil para a Justiça Federal, porque há cortes sistemáticas do nosso custeio, do nosso orçamento. Então, esse fundo, ele serviria ao menos para minorar os nossos problemas, né? E, como eu lhe disse, investimento em servidor, em magistrado, em equipamentos de informática vai trazer uma prestação jurisdicional mais célere e mais adequada ao cidadão brasileiro. É um texto de interesse da AJUF. Como é que ela faz, a associação faz esse acompanhamento, não só desse texto, mas de outros projetos em tramitação no Congresso, doutor Rodrigo? Não, a AJUF ela tem um diretor legislativo, né, que é o doutor Nelson Gustavo, temos uma assessoria legislativa também, mas todos os diretores acabam trabalhando junto ao Congresso Nacional. Se tu olhares bem esse projeto de custas, ele nasceu lá de uma proposta da AJUF lá no CJF, então nós estamos acompanhando esse projeto desde o seu nascimento. Depois ele vai aprovado no CJF e vai para o STJ.
também a JUF acompanha na STJ. E quando chega na Câmara dos Deputados, a JUF utiliza da sua assessoria de imprensa, o STJ também tem uma assessoria de imprensa, nós trabalhamos de forma conjunta e temos que fazer o trabalho com cada um dos deputados, cada um dos líderes, né? Esse é um trabalho, como a gente diz, de gastar a sola de sapato dentro do Congresso Nacional, que é um trabalho que a JUF não pode se furtar de fazer. E é um trabalho que ela faz não só com relação ao texto referente à questão de custas, né? Qualquer projeto de interesse da JUF e diretamente também ligado à sociedade. Sim, não, são inúmeros os projetos de lei. Nós temos assim projetos hoje extremamente importantes como a reforma do Código Penal, temos a questão da violação de prerrogativas de advogados, que impacta na nossa atividade. Nós temos diversos outros projetos na área civil, a questão da lei de abuso de autoridade, que também afeta, de certa forma, um pouco o nosso trabalho, a nossa independência. Então, são vários projetos. Então, é uma atividade que é acompanhada de perto pela JUF, pelos diretores da JUF e associados também que se dispõem a vir a Brasília, mas é uma atividade bem desgastante, porque o trabalho são inúmeros projetos de lei e a JUF tem que acompanhar todos. Agora, por exemplo, a JUF tem trabalhado muito num projeto de lei que é extremamente importante, que é o projeto do extrateto, que tem como relator o deputado federal Rubens Bueno, tem uma comissão especial para tratar disso, e a JUF tem trabalhado dioturnamente nesse projeto de lei, apresentando propostas, emendas supressivas de algumas questões. Então, até nesses últimos dias, tem sido o foco da JUF esse projeto do extrateto, porque ele poderá impactar diretamente em algumas questões que envolvem a remuneração dos magistrados. Doutor, a gente vai dar mais uma parada na entrevista e vamos para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco. Não saia daí. E o Justiça para Todos volta a falar com o juiz federal Rodrigo Machado Coutinho, secretário-geral da AJUF. Doutor Rodrigo, o tema agora é independência e valorização da carreira da magistratura. A AJUF tem isso como objetivo constante, né? Isso é o objetivo talvez principal da AJUF, né? Porque a própria independência judicial, a própria valorização da magistratura são pilares do Estado Democrático do Direito. Acho que se nós não tivermos uma magistratura independente, uma magistratura valorizada, nós não teremos a liberdade para julgamento de diversos tipos de processos, que vão desde processos complexos de corrupção até processos mais simples que não são menos importantes, como processos previdenciários, questões ambientais. Então, hoje em dia, a AJUF tem debatido muito isso com o Congresso Nacional. Nós temos vários projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional que deixam a magistratura um pouco apreensiva. E se a magistratura está apreensiva, a AJUF está vigilante. E poderia te dar alguns exemplos, né? Que é a questão de lei de abuso de autoridade, que é um projeto de lei tramitando. Ele, do jeito que está sendo proposto, ele permite até a criminalização de uma decisão em que o juiz teve um pensamento um pouco diverso do que os tribunais entendem, ou seja, aquilo que a gente chama de crime de hermenêutica, né? Então é algo que nos preocupa muito. A AJUF tem trabalhado bastante junto ao Congresso Nacional para esclarecer que se afetar a independência dos juízes com esse tipo de projeto de lei, afetará também o Estado Democrático de Direito. E juiz sem liberdade é um Estado democrático a perigo. Há paridade hoje entre magistratura e Ministério Público? Esse é uma grande briga também da AJUF, é uma grande insatisfação dos associados quanto a esse tema. Esse tema vem sendo discutido no Conselho Nacional de Justiça desde o ano 2010. Hoje,
a magistratura federal, poderia dizer com certeza, dentre as carreiras da magistratura dos estados, da carreira do Ministério Público, seja da União, seja dos estados, é a que menos direitos tem. E isso nos afeta muito no nosso dia a dia. Há uma insatisfação geral, os colegas às vezes olham ao seu lado um procurador da República que tem mais direitos do que um magistrado. Então hoje nós temos uma legislação da magistratura federal, que é a LOMAN, que é de 1979, e nós temos uma lei orgânica do Ministério Público da União, que é de 1993, a Lei Complementar 75 de 1993. Então, hoje em dia, a magistratura federal ela está sofrendo muito porque entende que não é mais admissível que um juiz federal tenha menos direito que um procurador da República. E aqui não há nenhuma crítica ao procurador da República, a crítica é ao próprio sistema. Então, a JUF tem debatido esse tema com o Conselho Nacional de Justiça. Agora nós estamos perante uma nova administração. O ministro Dias Toffoli tem ouvido a JUF e esperamos que essa solução se resolva num curto espaço de tempo, porque é inadmissível que o magistrado federal tenha menos direitos que seus colegas, seja da Justiça Estadual, seja do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. Então, hoje, a JUF prega por uma magistratura efetivamente una e que nós tenhamos os mesmos direitos que os procuradores da República. Isso para nós é uma bandeira muito importante e a JUF nesses próximos meses vai focar todas as suas forças perante o CNJ para que essa injustiça se resolva de uma vez por todas. Que hoje nós temos uma meia assimetria com o Ministério Público Federal. Alguns direitos nos foram alcançados, mas outros tantos não. E isso a JUF trabalhará com todos os seus diretores, todos os seus associados para convencer o CNJ a mudar esse estado de coisas, porque os magistrados federais não aceitam mais essa situação. Na opinião do senhor, a carreira de magistrado deixou de ser atrativa? Olha, temos visto, infelizmente, a saída de muitos magistrados da carreira da magistratura federal para uma diversa sorte de concursos. Inclusive agora, talvez a moda seja os concursos de tabelionato, cartórios, e nós temos visto colegas com 20 anos de casa saindo da magistratura. Isso decorre diversos fatores, e um deles, com toda certeza, é a falta de valorização da nossa carreira. Nós estamos vendo também, por outro lado, uma procura menor pelos nossos concursos, então isso também reflete um pouco dessa falta de atratividade da carreira da magistratura da União. Vou te dar um exemplo, hoje as carreiras, por exemplo, da Advocacia da União, recebem honorários, que hoje, nesse último mês de outubro, alcançou a ordem de R$ 7.400. É uma carreira de excelentes profissionais também, de forma nenhuma gostaria de diminuir essa carreira, mas a magistratura federal tem muitas atribuições, tem muitas vedações no nosso dia a dia. Nós só podemos ser professores, por exemplo, e nós estamos vendo as outras carreiras nos passando, em termos, inclusive, em termos remuneratórios. E isso efetivamente vai trazer, e está trazendo, né, uma falta de busca pela carreira da magistratura da União. A independência da magistratura, na opinião do senhor, qual é o caminho para se alcançar isso? Eu acho que o caminho atual, o estado atual de coisas, ele está num bom caminho. Mas, como eu lhe disse anteriormente, há alguns projetos, né, de lei em tramitação no Congresso Nacional que nos causam muita apreensão. E eles efetivamente vão nos trazer, assim, vão afetar efetivamente a nossa independência. E dou o exemplo novamente, a violação da prerrogativa dos advogados, que é um projeto de lei que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado em caráter terminativo, ou seja, não foi nem a plenário, mesmo com o trabalho da JUF e demais associações da magistratura e do Ministério Público, ele vai tornar o magistrado refém dos advogados em suas audiências. Então, isso nos causa muita preocupação. E é um projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados agora, depois da aprovação do Senado. Então, a JUF tem trabalhado também muito nesse projeto de lei. E a questão do abuso de autoridade, como também já referi anteriormente,
é algo que vai procurar colocar um freio na atividade do juiz. Então nós estaremos sempre, qualquer decisão que envolva algum interesse mais poderoso, o juiz não pode ter receio. Ele tem que pegar as leis do país, a Constituição Federal, e motivar sua decisão e decidir aquilo que ele entende que é correto. Agora, se tiver uma lei de abuso da autoridade que, de certa forma, irá limitar esse trabalho do juiz, como ele diz, quem perde é o Estado Democrático de Direito. E, ao fim, efetivamente, quem perde é o cidadão. Qual é a importância de uma magistratura independente para a sociedade? É o enfrentamento de diversos temas que, às vezes, mexe com interesses poderosos. É um tema recorrente na imprensa nos últimos 4 anos, mas a Operação Lava Jato é um exemplo claro. Se nós não tivéssemos uma magistratura independente, o resultado da Lava Jato não seria o que é hoje, né? Que nós temos bilhões de reais que foram devolvidos aos cofres públicos e por um trabalho, né? Claro, não foi só da Justiça Federal, mas foi também do Ministério Público Federal, também da Polícia Federal, que essas instituições também têm que ser independentes, têm que ter a sua independência. Então, a importância é essa. O magistrado, ele tem que estar sem amarras para, aos olhos da Constituição Federal e das leis da República, decidir aquilo que ele entende que é correto. Claro, com uma fundamentação adequada nas suas decisões. Se nós não tivermos isso, o Estado Democrático de Direito é reduzido, a democracia é reduzida. Então nós teremos alguns interesses de poderosos que poderão assim afetar interesses de uma grande parte da população. Se não tiver um magistrado independente, ele não consegue cessar esse poder maior. Então a ideia é essa. Só pode ter um Estado Democrático de Direito forte se tu tiveres uma magistratura independente. Doutor Rodrigo Coutinho, infelizmente nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a presença do senhor aqui no programa Justiça para Todos. Eu que agradeço. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa. Envie sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.